desta semana foi uma conversa a três. Primeiro começou da seguinte forma: eu tava num culto e os cultos da semana passada foram cultos que trouxeram mensagens sobre a Páscoa. E quando quando você vai pensar na questão da Páscoa, falou um versículo onde remete a figura de Jesus como ovelha, ora como ovelha, ora como cordeiro. Isso me entregou muito. Vocês podem pensar que eu sou maluca, mas de certa forma eu sou mesmo. E aí eu queria entender por quê? Ora ovelha e ora cordeiro. Nós sabemos que a ovelha, ela remete à questão da mansidão. E nós sabemos que o cordeiro, ele é utilizado para o sacrifício. Essa simbologia até aí estava tudo ok. Mas eu sentia que havia algo a mais em relação à questão da relação da ovelha e a relação do cordeiro. E eu fui pesquisar, e antes também de pesquisar, eu fui conversar com o apóstolo Vinícius Sasaki, que é a minha cobertura espiritual, é o meu paizinho espiritual, e aí foi uma conversa a três. Então, eu conversando com Deus, eu senti esse estalo, e depois eu fui trocar com ele algumas informações, perguntar algumas coisas, algumas referências, algo profético que ele pudesse saber contribuir para essa curiosidade que foi despertada em mim. Porque eu pensei que a questão, quando se falasse da ovelha, era uma questão que poderia ter alguma referência em termos de gênero. Por isso que pra mim ficou um pouco assim, gente, porque ora gênero feminino, ora pode ser gênero masculino, enfim. Mas na verdade não tinha nada a ver a questão de gênero. E é isso que eu quero falar com vocês. O que gerou essa curiosidade que foi despertada, que eu tenho certeza que Deus que despertou essa curiosidade em mim, para que eu fosse aprofundar. Como nós costumamos falar, que a questão da Bíblia, a gente tem que cavar. É como tesouro, então tem que cavar. Quanto mais eu cavo, mais Deus traz o bom tesouro dele para nós. E aí, conversando com o apóstolo, ele me trouxe alguns dados falando sobre a ovelha. Ele falou sobre a ovelha que faz referência à questão da mansidão, e o cordeiro que é utilizado no sacrifício. E um dado que foi super importante, que eu vou estar falando aqui para vocês, que é uma chave espiritual tremenda para nós. Lá em Isaías, fala sobre a questão, refere a Jesus que ele foi como cordeiro amaltadouro e como ovelha diante dos teus tosqueadores. E também fala que ele foi humilhado, que ele foi torturado. Aí você pensa assim, puxa vida, como é que pode, né? O próprio Deus, né? Porque Jesus, ele veio como homem, mas ele era Deus. Ele poderia muito bem falar assim, vamos acabar com essa brincadeira aqui, é o seguinte, todo mundo vai pro inferno, porque isso aqui não tá legal, essa brincadeira de ser crucificado não tá legal. Mas não, ele estava como ovelha, manso, e como cordeiro, diante, para ser sacrificado. E aí, o que tem a ver essas duas figuras simbólicas, imagéticas, ovelha e cordeiro? Então vamos lá. A ovelha. Por que Deus coloca a ovelha? Antes de eu explicar, eu quero falar algo para você. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo na Bíblia tem um significado. Tudo na Bíblia tem um algo. Não deixe passar assim em branco, achando é só mais uma palavra que tá ali. Não, tudo tem um significado e são significados importantíssimos para minha vida e para sua vida. Agora vamos voltar lá, bora. Ovelha. Aí eu fui pesquisar. A ovelha, ela tem um comportamento dócil, ela é mansa e ela é inocente. Essa é a descrição. Se nós falamos com pessoas que cuidam de ovelhas, que são pastores, eles vão confirmar esse dado. Eu fiz um levantamento. E aí, por isso que eu fiquei pensando, por que ovelha e não carneiro? Porque o carneiro, ele tem um temperamento diferente da ovelha. Ora, ele pode apresentar picos de agressividade. E aí é que está o porém. O apóstolo conversando comigo, ele falou assim, filha, Jesus, quanto ovelha, com todas essas características que a ovelha tem, de ser dócil, de ser mansa, de ser inocente, Jesus, ele apresentava essas características como homem. E primeiramente, ele sendo manso, quando você é uma pessoa mansa, Jesus, ele era manso, a palavra de Deus diz, ele fala assim, aprendei comigo porque eu sou manso, aí você pensa assim,
Ok, manso, mas poxa vida, o tempo inteiro vou ser manso, vou ser bobo, vou deixar as pessoas me fazerem tudo comigo e eu vou ficar quietinha? Mas gente, presta atenção, por Jesus ter tido uma mansidão, ao invés dele falar assim, olha, cai fogo do céu, queima todo mundo, por ele ter tido apresentado essa mansidão, que ele ganhou autoridade no mundo espiritual como leão, porque a Bíblia também faz referência que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então, o que isso tem a ver comigo e com você? Que se nós formos pessoas mansas, ovelhas, efetivamente, nós não estamos sendo bobos, nós estamos ganhando autoridade em alguma situação. E é totalmente diferente da cultura daqui da Terra. Qual é a cultura daqui da Terra? Para eu demonstrar autoridade, eu tenho que elevar o meu tom de voz, eu tenho que, às vezes, dar uma carteirada, eu tenho que ter uma postura totalmente diferente. Mas a cultura dos céus não. Se você quiser ter autoridade em Cristo Jesus, seja uma pessoa mansa, seja ovelha, porque a ovelha, ela adquire autoridade. Quem vai nos dar autoridade é o Senhor. Então, queridos, toda vez que você estiver à prova, numa situação de humilhação, que você venha querer se exaltar, fica firme. Lembra que Jesus foi ovelha, manso e humilde. Então, sejamos assim, para que nós possamos chegar a ter a imagem e semelhança de Cristo. E agora, a outra simbologia, o cordeiro. Por que o cordeiro? O cordeiro, como o apóstolo falou comigo, tem a carne, o cordeiro é a cria da ovelha e do carneiro, ok? Então, ou seja, ele é o bebezinho. Quando é o bebezinho, ele tem uma carne mais molinha. Ok, daí eu falei assim, tá, mas e isso aí, o que tem a ver de ter a carne mais mole? Daí o Espírito Santo veio e me trouxe. Quando você tem a carne mais mole, você é uma pessoa mais flexível. Você é uma pessoa que Deus consegue trabalhar melhor na tua vida. E aí Deus me levou na passagem da casa do oleiro. O barro é um material moldável. Se for duro, consegue? Não. Então existe esse paralelo entre nós sermos barro e nós termos carne mole, flexível, que nós possamos nos render a Deus, aprender com Ele. E dessa mesma forma, quando se fala do cordeiro, Deus me levou a passagem de vinde a mim, as criancinhas que delas serão o reino dos céus. Traz mais outra tipificação da característica de Jesus, que nós temos que ser como crianças, estar aberto ao aprendizado. Eu trabalho com criança, a criança, ela está aberta ao aprendizado, ela aprende muito rápido, e por isso que a carne é molinha. Se eu e você estivermos a carne molinha, nós vamos aprender rápido e não vamos resistir à presença do Espírito Santo. Nós vamos nos render mais e mais a Deus e aprender muito mais com Ele, e cada vez mais nós vamos estar mais próximo daquilo que se fala da imagem e semelhança de Cristo. Que nós possamos refletir sobre essa simbologia entre ser cordeiro e ser ovelha. Que nós possamos a todos os dias buscar ser ovelhas e cordeiro, que dessa forma nós vamos estar sendo imagem e semelhança de Cristo Jesus, e vamos estar ganhando autoridade e aprendendo com Deus tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. E eu preguei sobre isso esses dias e eu falei, lindezas da minha vida, lá no céu só vai entrar ovelha e cordeiro. Não vai entrar outra espécie de animal. Então que nós possamos ser ovelhas e cordeiro. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração sobre essa palavra. Amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz e até o próximo Conversando com Deus.